Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia geral? Oh, mas que coisa! E o que nós estamos estudando tão longamente, detalhadamente, para que você possa compreender? O Oriente Médio, essa região tão importante, mas que evidentemente a mídia e a política distorce as suas verdades por interesses, sobretudo para controlar o petróleo. Então, tudo que há de ruim no mundo é dito do Oriente Médio. Nós estamos desconstruindo esta imagem, revelando que a região não é tão atrasada assim, não é tão problemática assim, e para isso temos oferecido para vocês os índices socioeconômicos. Hoje nós vamos começar a trabalhar mais um índice, o índice chamado crescimento vegetativo ou crescimento natural da população, que é o incremento, o crescimento percentual ano a ano. Esse crescimento percentual, ele revela muitos detalhes sobre o comportamento desta população, já que o crescimento vegetativo é resultado da combinação de duas taxas. É a taxa de natalidade, o número de nascimentos que ocorrem por ano, subtraído, minorado da taxa de mortalidade, que é o número de mortes que ocorrem em um ano. As duas taxas são importantíssimas, tanto a natalidade quanto a mortalidade. A natalidade, ela quando baixa, normalmente ela revela um nível de consciência, de formação cultural, educacional bastante importante de um país. Hoje, pessoal, o custo de formação social de um cidadão é bastante elevado. Os filhos não saem de casa tão cedo. Eles precisam de uma formação muito maior, muito melhor e por mais tempo para entrar no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Sabendo disso, as famílias vêm diminuindo o número de filhos por todo o mundo. Portanto, quando a gente percebe que a taxa de natalidade é baixa, é controlada, significa normalmente que o nível socioeconômico, a renda desta população e, sobretudo, o seu nível de informação é bastante significativo. E isso tem reflexo na economia e, evidentemente, no padrão de vida. O mesmo se pode advir da taxa de mortalidade. Se uma sociedade tem uma taxa de mortalidade baixa, significa que ela tem um sistema de saúde bastante interessante, combatendo a mortalidade infantil e aumentando a expectativa de vida. Isto revela preocupação de um governo com a qualidade de vida de sua população. Revela que há compreensão, planejamento, organização do país em relação aos recursos e a devida importância dos setores fundamentais que são a saúde e a educação. Já a taxa de mortalidade elevada revela o contrário. Pode revelar momentos de guerras civis, surtos de doenças endêmicas ou invasões externas por vários motivos, normalmente por interesse econômico naquele território. O Oriente Médio tem tudo isso, tanto áreas onde o crescimento vegetativo está se comportando cada vez mais como dos países ricos, como áreas onde a pobreza é característica, caso do Iêmen e do Afeganistão, como nós já vimos em aulas anteriores. Importante também, ao fornecer o crescimento vegetativo, que se dê junto a taxa de crescimento do produto interno bruto. Por que é importante se conhecer o produto interno bruto
ou a sua evolução ano a ano e comparar com o crescimento populacional. Ora, se a economia crescer mais do que a população, isto é um bom indicativo de que, obviamente, a renda está aumentando, consequentemente, a qualidade de vida e as taxas socioeconômicas. É claro que a gente tem que tomar cuidado, porque o aumento puro e simples do produto interno bruto não significa que ele está sendo distribuído. Porém, por isso mesmo eu trouxe e estou trazendo e trarei muitas outras taxas socioeconômicas para que você então possa entender se a qualidade de vida no Oriente Médio está satisfatória, está evoluindo ou está indo no sentido contrário. Exatamente por isso que nós estamos fazendo uma análise tão detalhada. Todos esses termos, todos esses fatos, todas essas análises são cobradas nos vestibulares, no Enem e nos concursos, sobretudo em provas escritas, em provas analíticas, provas de questões abertas, então, sobretudo, inclusive nas redações. E isto lhe dá um posicionamento crítico. Você começa a tornar-se um leitor consciente, preparado, analítico da realidade. Ok, meus queridos? Então aqui nós temos o saboroso Oriente Médio, de países pobres como o Afeganistão e o Iêmen, o Afeganistão no extremo leste, sobretudo no nordeste, o Iêmen em direção oposta, no sul e no oeste, ou seja, no sudoeste, e países que gozam de um nível de vida muito satisfatório, como Chipre, Israel e, por que não, o Líbano. Hoje, como novidade, eu não trouxe para vocês duas tabelas. Por quê? Porque esse tema do crescimento vegetativo ou natural é tão importante que eu resolvi então deixar na lousa um resumo. Lembrando que na próxima aula eu vou continuar a falar deste tema. Logo eu vou trazer uma outra parte do texto. Então vamos atentar ao texto. Em seguida eu apresento para vocês alguns dos 16 países do Oriente Médio em relação ao crescimento vegetativo. Outra taxa socioeconômica, faltou um acento aqui, né? Oh, que bom fazer ao vivo! Outra taxa socioeconômica que mostra bem o nível em que uma sociedade se encontra é a taxa de crescimento vegetativo, abreviado como CV, ou crescimento natural, que pode aparecer abreviada como CN, que resulta da diferença entre a taxa de natalidade, TN, e a taxa de mortalidade, TM. Essa é uma das poucas equações que você vai encontrar ao longo do seu curso de geografia. Como é que nós calculamos o crescimento vegetativo? Ele é igual à taxa de natalidade subtraída da mortalidade. Em países mais ricos, o crescimento vegetativo é menor, pelo motivo ou pelos motivos que discutimos anteriormente. Pessoas mais escolarizadas normalmente têm um número menor de filhos. Observe então, agora, gente, como eu disse, eu vou continuar esse texto. Esse texto é um resumo daquilo que eu argumentei com vocês. E eu apresento então algumas taxas do crescimento vegetativo de países do Oriente Médio. O Líbano tem a menor taxa de crescimento vegetativo do Oriente Médio. E isso acontece sobretudo pelas migrações, já que o Oriente Médio é uma região de grande mobilidade. O Líbano perde população para alguns países do mundo, inclusive para países do próprio Oriente Médio, como sobretudo o Kuwait, que tem um percentual muito grande de estrangeiros. Além disso, gente, o envelhecimento da população libanesa, como nós vimos
anteriormente. Então ele tem uma taxa de crescimento negativo. Padrão europeu, a população do Líbano está diminuindo, menos de 1% ao ano. Agora, olha a informação que está abaixo, que é o crescimento da economia do Líbano, 1% ao ano. Então a população está diminuindo e o dinheiro está aumentando. Qual é a sua conclusão? A sua conclusão é que a qualidade de vida, a renda vem aumentando, porque está aumentando o dinheiro e diminuindo quem dispõe desse dinheiro. Em segundo lugar, surpreendente, a Turquia. É que a Turquia tornou-se um país emergente. O nível de escolaridade vem crescendo, a taxa de analfabetismo vem diminuindo, consequentemente a população vem se conscientizando. Então, tem apenas 0,5% de crescimento ao ano, quase o dobro do Brasil. O Brasil está crescendo no ritmo de 0,9% ao ano. Porém, o crescimento do PIB turco é de apenas... Opa! Que de apenas, Sorzão? É de incríveis 2,9% ao ano. Quer dizer que a economia turca cresce simplesmente 6 vezes mais do que a população. Qual que é a tendência? A tendência é aumentar a classe média, diminuir o número de pobres, aumentar o consumo, aumentar a renda, geração de mais emprego. É isso que está acontecendo na Turquia. O Irã tem um crescimento populacional elevado, apesar de também ser considerado um país emergente. Mas ainda há muita pobreza e ignorância nos rincões mais distintos do território persa. O crescimento é de 1,2% ao ano. Mas o governo iraniano não está preocupado, porque o crescimento do PIB anual, a média, é de 4,5% ao ano. Ou seja, a economia do Irã cresce 3,5 vezes mais do que a sua população. Então aquele índice que aparentemente era preocupante, de elevado crescimento econômico, quando comparado com o produto interno bruto, torna-se pouco significativo. Em quarto lugar, aquele país que eu venho destacando sempre, que aqui no Ocidente não se dá muita importância, se crê um país exótico. A taxa de crescimento da sua população é elevada, 1,3% ao ano, de média para elevada. No entanto, a sua economia cresce 2,8% ao ano, o dobro do crescimento demográfico. Ora, se a economia, se os recursos crescem num ritmo que é o dobro da sua população, é óbvio que isso não faz diferença. Sobretudo em Chipre, que nós estamos notando que o governo cuida muito da qualidade de vida. Então, nós temos uma boa distribuição de renda. O quinto é Israel. E olha que Israel é o único país que atingiu no Oriente Médio, de fato, o nível de país central, que no passado nós chamávamos de países desenvolvidos ou do primeiro mundo. Israel tem um crescimento elevado. E por que que isso acontece? Porque é um país que acolhe ainda muitos judeus de várias partes do mundo. Alguns da Etiópia. Sim, judeus negros etíopes, que têm por hábito ter um grande número de filhos. Então essa mescla de vários judeus que advêm de várias partes do mundo tendem a fazer Israel, com um percentual bastante grande de estrangeiros, a ter um crescimento elevado. Impressionante, 1,5% ao ano. Se não fosse um país rico, eu estaria preocupado.
Agora, olha o crescimento do seu PIB, 2,8% ao ano. Quer dizer, a economia quase cresce o dobro da população. Então, o Estado de Israel não tem que ficar preocupado mesmo. Quem tem que ficar preocupado é o Brasil. No ano em que eu coletei todos esses dados, a fonte é The World Almanac 2018, portanto, são dados consolidados de 2017. Naquele ano, o Brasil, a sua população, cresceu 0,9% ao ano. Só que a economia diminuiu para 3,5%. Isto, no caso brasileiro, ocorre o contrário. A população cresce e a renda diminui. Aí os espertalhões estão comemorando que este ano nós vamos ter um crescimento de 0,8% ao ano. Isto as previsões mais atuais. Começou com quase 3%. Na verdade, se nós conseguirmos crescer em 2019, vai ser algo em torno de 0,2, 0,3. Mas, mesmo se acontecer de crescer 0,8, nós vamos aumentar a pobreza. Esse crescimento de 0,8 já indica que o governo atual não é eficiente na economia. E ele mascara, ele vai comemorar qualquer taxa de crescimento. E eu vou dizer para vocês que o Brasil está empobrecendo, porque a população brasileira está crescendo 0,9% ao ano. A economia não consegue acompanhar o crescimento da população, de tal maneira que aumenta mais as pessoas do que aumenta o dinheiro. Então, o Brasil está em franco processo de empobrecimento. Gostem as pessoas ou não. Muito bem, gente, como eu disse, nós vamos continuar o texto, assim como nós vamos continuar a tabela do crescimento vegetativo para dar para vocês uma análise muito significativa, uma análise muito legal para nível de ensino médio, para que você enfrente os seus objetivos. Um abraço, tudo de bom, até a próxima.